parede caiu e um novo povo nasceu. Esse é o título da nossa lição de hoje, baseada na carta que Paulo escreveu à igreja ali em Éfeso, Efésios 2, do versículo 11 ao versículo 22. Eu gostaria de ler simplesmente o versículo 22 para dar início a esse estudo, que diz assim: no qual também vós, observe a palavrinha, juntos, né? Paulo faz questão de mencionar, né? Juntos, está entre vírgulas aí, no final do capítulo 2. Quem são esses juntos? São os gentios que tinham agora se convertido em Cristo Jesus e os judeus. Então, gentios e judeus aqui, gentios convertidos e judeus, né? Sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Né? Essa lição é maravilhosa. Domingo passado nós estudamos a lição baseada nos primeiros versículos do capítulo 2, onde Paulo mostra ali que a salvação é pela graça mediante a fé que temos em Cristo Jesus e não pelas obras. Né? E já nesses primeiros versículos, Paulo já vai falar que essa salvação ela veio para todos. Né? Ela coloca que todos estavam perdidos, todos estavam mortos e através da fé em Cristo Jesus nós somos vivificados, nós passamos a ter uma vida. Então Paulo está mostrando aqui o grande amor de Deus chegando a nós através de Jesus Cristo, nos dando vida. E o propósito de Deus, independente de raça, de origem, é que todos sejam salvos. Né? E aí, dando continuidade a essa linha de raciocínio de Paulo, veja que o versículo 11, que é o nosso estudo de hoje, Paulo, então, agora vai, nessa parte da carta, falar diretamente aos gentios. Gentios agora que eram convertidos, né? Tinham aceitado o evangelho. E aí ele mostra aqui um antes e um depois, né? Antes, quando ele fala outrora, veja o versículo 11, portanto, lembrai-vos de que no passado, talvez em algumas versões, você possa ler aí outrora, quer dizer, o antes. E aí ele vai falar, vós, gentios, por natureza. Então ele começa a descrevendo aqui qual era a condição de vocês, irmãos, na igreja em Éfeso, gentios, não pertenciam ao povo de Israel, mas que foram alcançados pelo evangelho e lá atrás, no passado, né, vocês tinham essa condição. Aí eles começam a descrever. E depois, a partir do verso 13, ele mostra o depois. A condição deles depois de aceitar Jesus. A condição, verso 13, ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo Jesus. Queridos, Paulo vai aqui nessa parte da carta, ele vai dividir em três partes, né? Do versículo 11 ao versículo 12, ele mostra aqui então os gentios, qual era a condição que eles se encontravam antes de aceitar Jesus, uma condição de separação. Eles estavam separados. Depois, a partir do verso 13 ao versículo 18, ele vai mostrar então o plano da reconciliação. Aqui, né? A reconciliação. E aí depois, a partir do verso 19 até o versículo 22, ele vai falar sobre a unificação, que agora é um só povo, uma só nação, um só santuário, né? Fazendo parte da família de Deus, da família de Deus. Nós vamos então aqui, agora, queridos, falar sobre a condição dos gentios, a condição dos gentios sem Deus, porque é assim que Paulo vai então falar a partir do verso 11, como eu disse, né? Paulo vai se aprofundar nesse conflito que existia entre gentios, mesmo convertidos, né? E os judeus ali, né? De certa forma, esses gentios convertidos eram um tanto desprezados, havia um desprezo aqui. Né? E aí Paulo vai falar, né? Paulo, na verdade, ele vai desaprovar essa atitude,
né? Desaprovar. E aí ele começa descrevendo para os gentios como que eles eram antes de aceitar Jesus. E ele fala assim: portanto, lembrai-vos de que no passado, outrora, né, vós, gentios, por natureza, em algumas expressões, algumas expressões bíblicas, nós vemos ali, eles eram considerados gentios na carne. Por quê? Porque isso aqui é uma expressão que se refere ao fato deles não pertencerem ao povo de Israel, né? Por nacionalidade também, né? Não pertencerem ao povo de Israel. E não era só o fato de não pertencer ao povo de Israel por nacionalidade, mas já está também subentendido aqui a questão do que ele fala aqui, olha, vós gentios por natureza, chamados incircunciso. Então já estava aqui a segunda característica apresentada por Paulo. Eles eram chamados incircuncisos, né? Era um termo, vamos dizer assim, meio que depreciativo, né? E o que era essa circuncisão? A circuncisão, os irmãos podem ir lá em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 17, né, quando Paulo, a partir do capítulo 12, faz aquele pacto com Abraão, que através de Abraão viria uma grande nação, né, estaria surgindo ali uma grande nação. Nós vemos que lá no capítulo 17, o próprio Deus institui a circuncisão como uma forma de um símbolo, uma aliança ali. A partir do verso 9 até o versículo 14 do capítulo 17 de Gênesis, nós temos ali a circuncisão instituída pelo próprio Deus. Então, todo menino, né, tinha que ser um menino, porque menino é a consequência, né, a sequência aí da genealogia, das gerações, sexo masculino. Então, todo menino, depois de 8 dias de nascido, ele passava por um ritual, né, onde era feito, então, ali uma fissura, né, cortava-se, tirava o prepúcio, né, e esse cerimonial simbolizava ali agora, era um sinal específico para os judeus, né, que iria se distinguir o povo judeu, o povo escolhido, a nação eleita dos demais povos. Então, todo judeu, no seu 8º dia de nascido, todo menino, passava por esse ritual da circuncisão. E quando eles se dirigiam aos gentios, então, voltando aqui ao Efésios, Paulo está lembrando então disso, né? Gentios, antes de ter Cristo Jesus, Paulo vai falar que chamados incircuncisos, né? Incircuncisão, chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncisão. Então, pelos judeus, que são circuncidados, eram chamados, os gentios, de incircuncisos. Um termo, como eu disse, depreciativo, né? Depreciativo. Mas Paulo, com muita clareza aqui, ele mostra que ele desaprova isto, né? E ele tanto desaprova que ele vai falar que a maior circuncisão que nós devemos ter é a circuncisão do coração, né? Feita pelo Espírito Santo de Deus. E onde Paulo está falando sobre isso? Paulo, lá na carta aos Romanos, a carta à igreja em Roma, capítulo 3, versículo 9 e 10, ele fala sobre isso. Abra aí em Romanos, capítulo 3, versículo 9 a 10. Ele já falava lá na sua carta à igreja em Roma. Ele diz: e então, somos superiores a eles? Né? Onde Paulo está falando que todos vivem, né, debaixo do pecado. E aí ele fala: e então, somos superiores a eles? De modo nenhum.
pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Todos estão na mesma condição, debaixo do pecado. Aí, verso 10, ele fala, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, né? E aí, ele vai falar no versículo 22, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. E em Romanos 2, isso é um versículo, capítulo 3, né? Falando que não há diferença, não há, né? Gentios e judeus, né? Não há distinção nenhuma. Todos estão na mesma condição de pecadores. Mas lá no capítulo 2, versículo 25 e versículo 29, ele vai falar dessa circuncisão, que a maior circuncisão é a circuncisão que é feita no coração, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Versículo 25 a versículo 29 diz assim, do capítulo 2 de Romanos, diz assim, porque, de fato, a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. Mas, se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então, ele está falando ali, judeus, você que passou pelo ritual da circuncisão, lá no seu 8º dia de nascido, você, né, homem, circuncidado, fazendo parte desse povo, se você não obedece à lei, se você não cumpre a lei, o que vale a circuncisão? Nada vale. Ele está falando isso. E aí ele vai falando no versículo 26 de Romanos 2. Então, se os que são da incircuncisão cumprir os preceitos da lei, não terão eles mesmo não serão eles mesmos considerados circuncisos? Ou seja, se os gentios, mesmo não tendo sido circuncidados, passado pelo ritual, mas são cumpridores da lei, será que eles não são circuncidados? E aí Paulo continua falando, e se cumprir a lei, aquele que por natureza é da incircuncisão, quer dizer, está se referindo aos gentios, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. E aí ele diz, verso 28, porque judeu não é quem... Olha que expressão maravilhosa de Paulo. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é incircunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Não é só simplesmente fazer o ritual da circuncisão, né? Lá no verso 29 ele diz, mas judeu é quem ou é no interior. O importante é o interior, é o coração, né? E circuncisão é a do coração realizada pelo Espírito Santo aqui de Deus. Não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo já está falando aqui, na sua carta aos Romanos, que ele desaprovava, né, esse termo. Vocês gentios que antes eram chamados incircuncisão, né? Porque a maior circuncisão é aquela que é feita no coração pelo Espírito Santo de Deus, né? Outra descrição que Paulo faz dos gentios, então vocês antes eram chamados gentios da carne, porque não pertenciam ao povo de Israel, eram chamados incircuncisão, né? Porque não tinham passado pela circuncisão, mas aí Paulo desaprova isso, dizendo que a maior circuncisão é feita no coração pelo Espírito Santo. E outra expressão que ele vai usar aqui, estavais sem Cristo. Ou seja, veja o que ele diz aqui. Chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feitos pela mão de homens. Verso 12, estáveis naquele tempo sem Cristo. Olha a outra condição que ele dá para os gentios. Lembram que vocês estavam sem Cristo. Esses estáveis, né? Sem Cristo, é a continuação, né, do versículo 11 aqui, né? E quer dizer exatamente separados,
né? A tradução mais correta aqui do grego, né, do original do grego, é separados de Cristo. Estavam separados de Cristo, mas sabendo que Cristo, sabendo que Deus, né, o propósito de Cristo é totalmente o contrário, é outro, né? Nós vemos lá em Marcos 11, Marcos, melhor dizendo, 16, Marcos, capítulo 16, versículo, Marcos 16, versículo 15, Marcos 16, versículo 15, diz assim, Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o propósito de Cristo, Jesus Cristo, na grande comissão, orientando os seus discípulos, né, que fosse a todo mundo e pregasse o evangelho a toda criatura. Então, o propósito de Cristo era que não fossem separados dele, né? O propósito de Deus não é separação de Cristo, né? Mas assim eram chamados os gentios, né? Outra condição que Paulo coloca aqui em Efésios. E aí ele descreve mais uma quarta condição dos gentios sem Deus, né? Então, os gentios sem Deus eram gentios da carne, eram chamados circuncisos ou incircuncisão, eram separados, né, de Cristo, estavam, né, naquele tempo sem Cristo. E outra condição aqui, estavam separados da comunidade de Israel, né? Separados da comunidade de Israel. Ou seja, no Velho Testamento, nós vemos então que nós temos dois concertos ali que Deus faz, né? O primeiro tem vários concertos, mas dentre eles nós podemos mencionar dois. Um é o concerto que Deus faz com Abraão, né? Por isso que ele diz ali, estranhos aos concertos da promessa. Que concertos são esses? Concertos que Deus sempre fez com o seu povo escolhido, né? O primeiro concerto foi com Abraão, como eu disse, que faria dele uma grande nação, né? E o outro concerto era com Moisés, né? Deus faz também um concerto ali com Moisés. Aí vejam o seguinte, quando Paulo lembra ali os gentios que eles estavam separados da comunidade de Israel, é porque a comunidade de Israel era uma comunidade que estava sobre a religião de Jeová, né? Era uma comunidade teocrática, um só Deus, né? O governo era direto de Deus. E os outros povos não viviam debaixo dessa teocracia, né? E Paulo então fala, vocês estão separados da comunidade de Israel. Estavam, né? Separados da comunidade de Israel. E também estranham aos concertos da promessa, né? Essa palavra estranhos aqui, no grego, quer dizer, eram estrangeiros, né? Eram estrangeiros. Por isso que no versículo 19, Paulo vai falar, assim vós não sois mais estrangeiros, não sois mais estranhos, né? Aos concertos da promessa, né? Não sois mais estrangeiros nem imigrantes, porque essa palavra estranhos aqui aos concertos da promessa significa isso, estrangeiros, né? Então, esses concertos são os pactos entre Deus e Israel, como eu disse, né? O povo escolhido aqui. E existem dois. Nós temos aqui o concerto de Abraão, lá em Gênesis, né? Não precisamos ler, mas em Gênesis capítulo 2, quando Deus chama Abraão, né, para uma terra que ele prometeria, né, e dele faria uma grande nação. Mas vejam que nesse próprio concerto, nesse primeiro concerto aqui,
essas promessas seriam para todos. Porque quando Deus fala com Abraão, está implícito aqui essa extensão a todos. No capítulo 12, quando Deus fala ali, olha, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra no meio dos teus, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então, quando Paulo menciona ali que a condição dos gentios sem Deus eram estranhos aos conceitos da promessa, sem Deus, mas o propósito de Deus é que todas as famílias fossem abençoadas por meio de Abraão, seriam alcançadas por meio, né, desse concerto que Deus faz a Abraão. E depois nós temos ali o concerto que Deus faz a Moisés, né? No concerto com Moisés, os mandamentos, as leis ali, morais, estão até hoje, né? Até hoje. Hoje nós sabemos que o direito é baseado ali nas leis, né? Mosaica, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, né? E aí a pergunta fica, bem, se Deus faz esses concertos, né? Se Deus faz esse pacto com o seu próprio povo, né? Por que então os gentios foram alcançados? Nada mais, nada menos porque o próprio Israel, esse povo escolhido, nós sabemos disso, como nação, o que aconteceu? Rejeitou a Cristo. Não é verdade? Né? O que propiciou o que? A salvação dos gentios, dos quais Paulo se declarou aqui em Efésios 3. Capítulo, lição próxima que nós teremos, né? No Efésios 3, versículo 1 e 2, ele diz aqui, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Gentios, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. Então, por esta razão, razão de quê? O seu povo escolhido rejeitou a Cristo. Né? Nós sabemos que ainda muitos judeus estão ainda na espera. Nós sabemos que quando Jesus ali, né, perante Pilatos e perante o povo, e Pilatos coloca se deveria ser crucificado ou não, o povo não reconheceu que aquele ali era Jesus. E o povo disse o quê? Crucificam, crucificam, demonstrando ali a sua rejeição, né? O seu não reconhecimento de que ali era o Messias prometido lá atrás, né? Mas, então, Paulo vai descrevendo assim. A outra condição que os gentios tinham, né, sem Deus, Paulo fala aqui no versículo 12 ainda, eles eram separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança. Não tendo esperança, né? Não tinham esperança. Não tinham esperança, né? Essa expressão retrata aqui o estado espiritual dos gentios antes de conhecerem a Cristo. Antes, né? Que a esperança podia ter... Que esperança? A gente também faz... Qual a esperança que eles podiam ter? Havia uma parede. Não é isso que diz? Quando essa parede cai, agora o véu se rompe, aí eles passam a ter esperança. Quando eu não tenho Cristo Jesus, que esperança eu tenho? Nenhuma, né? Nós podemos ver aqui em Efésios 2,14, ele diz assim, ó, pois Ele é a nossa paz, né? Ele aqui é Jesus. De ambos os povos, fez um só e derrubou a parede de separação. Essa parede que separava os gentios do povo escolhido de Deus, dos judeus, né?
o povo de Israel, né? Aqueles que eram circuncidados, aqueles que estavam debaixo da promessa de Deus, era uma parede que estava ali, mas que foi quebrada, né? Então, derrubando a parede de separação e o seu corpo desfez a inimizade. Agora não tem mais, né, inimigos, todos fazendo parte aqui, mostrando o plano da reconciliação. Então, uma outra característica que Paulo fala aí é que os gentios sem Deus não tinham essa esperança. Havia essa parede, né, que separava. Então, eles não tinham condições de ter esperança. Não tinham esperança porque desconheciam a promessa, né? A promessa de Deus. Simplesmente era isso. E uma outra condição dos gentios era a condição que ele coloca aqui, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Né? Sem Deus no mundo. Ou seja, eles estavam numa condição de ateísta. Né? O que quer dizer o ateísta? O ateu. Não creem em Deus. Né? Uma outra situação. São ímpios, pecadores, porque vivem debaixo do pecado. Vivem mortos espiritualmente. Não creem em Deus, né? Fora da graça, totalmente fora da graça de Deus. Né? Ou seja, em tese, quando os gentios ali, sem Deus, sem aceitar Jesus Cristo, viviam sem Deus no mundo, estavam totalmente cegos espiritualmente. Então, Paulo aqui, queridos, no versículo 11 e versículo 12, vai descrever a condição que os gentios, outrora, viviam, antes de ter Jesus. Aí, a partir do verso 13, como eu disse, começa o propósito ali da reconciliação. E aí, veja que ele vai usar o mais, né? Verso 13, mais, uma conjunção adversativa. Né? A mesma conjunção que ele faz no versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus, que é rico em misericórdia, aqui novamente no versículo 13, ele fala, mas agora, veja o depois, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Que maravilha, né? Certo? Cristo que é a paz de todos, né? Cristo que é aquele que vai reconciliar. É aquele que agora não deixa ter inimizade, não tem muro de separação. E aí, verso 14, ele fala dessa circuncisão de Cristo. Né? Colossenses 2, Colossenses 2, deixa eu ver aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 11, ele fala sobre isso, ó. Nele também fostes, nele, em Jesus, né, Cristo, nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas. Não é aquela lá, né, instituída por Deus com Abraão lá, né, para a criança de 8 dias de nascida, né, não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Então, Paulo também ali, escrevendo à igreja em Colossos, também fala dessa circuncisão de Cristo Jesus. Né? Então, aqui, a maldição da lei, ela cai, né? Quando fala aqui que derrubando a parede da separação, o véu foi rasgado. Né? Então não há mais separação. E aí ele vai falando até chegar ao verso 18, quando ele diz aqui, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Por meio de Jesus Cristo, ambos, tanto gentios quanto judeus, né? Todos têm acesso ao Pai, a Deus, né? E aí passamos a fazer parte da família de Deus. Verso 19, agora ele vai mostrar o plano da unificação aí.
né? Onde essa unificação nos faz uma única nação, nos tornar uma única nação. Verso 19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, uma única nação. Essa unificação também nos faz ser uma única família. Todos são filhos de Deus agora, né? E também faz sermos um santuário. Nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus, né? E aí, verso 20, ele vai falar: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Que pedra de esquina é essa? Em 1 Pedro 2, versículo 6, 1 Pedro 2, versículo 2, 1 Pedro 2, versículo 6 diz assim: por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Ou seja, quem nela crer, quem crer em Jesus Cristo, não será desapontado. Jesus Cristo é a pedra de esquina, é a pedra angular, né? E aí nós nos tornamos o santuário, todos nós, né? Sem distinção aqui. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, né? E aí ele vai falar então: no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Queridos, que maravilha! Podemos ter a certeza que nós pertencemos à Igreja de Cristo Jesus, a essa nação eleita, né? A esse povo escolhido. Nós que também éramos gentios, mas agora estamos na condição de filhos de Deus, pertencendo a essa família. Que possamos valorizar isso, né? Esse amor de Deus que nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo, pela fé que temos nele. E da mesma forma como Paulo ali mostra que a salvação é para todos, nós precisamos ter essa certeza e precisamos crer nisso e agradecer a Deus e sermos gratos e estarmos buscando cada vez mais o nosso crescimento, porque pertencemos a essa nação eleita, né? A essa família de Deus, a esse santuário, e somos o santuário do Espírito Santo de Deus, né? Que Deus nos abençoe e mais uma vez que Deus continue com os irmãos também em suas casas e possamos estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.